Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o Tenente Martins, comandante do posto avançado do grupamento do Corpo de Bombeiros em Açu, e os eventos do PL e do PSD em Natal. O cenário político está no ar. Programa desta segunda-feira começando, participe com a gente. Hoje vamos falar sobre Corpo de Bombeiros, vamos entender mais o trabalho, o Corpo de Bombeiros que está realizando aí uma semana de prevenção. Então, você fica aqui com a gente e pode mandar sua pergunta para o Tenente Martins através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Olha, a gente vai falar também sobre a posse de Rogério Marinho como novo presidente do PL no Rio Grande do Norte, sobre o evento de filiação do PSD que aconteceu no fim de semana com a presença de Gilberto Kassab, e vamos falar sobre outros assuntos. A gente vai começar com um assunto que foi muito comentado por a gente na semana passada, que é sobre o terminal rodoviário de Mossoró. Após 7 dias na escuridão, a energia no terminal rodoviário foi restabelecida, mas alguns serviços ainda não estão funcionando em sua totalidade. Por cerca de uma semana, quem precisou passar pelo terminal foi surpreendido com a falta de luz. Agora, de acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, e o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, o fornecimento foi totalmente restabelecido. A interrupção, segundo uma nota emitida pelos órgãos, ocorreu devido a um curto-circuito nas instalações. De acordo com a mesma nota, assim que o problema foi detectado, uma equipe de técnicos foi enviada para a rodoviária a fim de identificar e realizar os reparos necessários. Mas a complexidade da situação exigiu um tempo maior para a resolução. A nota informou ainda que os serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito, o DETRAN, aqui no terminal, já foram normalizados. Mas alguns serviços da Central do Cidadão, como o PROCON e outros que dependem de internet, ainda passam por ajustes técnicos. A expectativa é que tudo volte a funcionar com sua totalidade até a próxima quarta-feira, dia 5. A nota divulgada informa ainda que na semana passada, para sanar temporariamente o problema da falta de energia, houve uma instalação temporária para garantir a iluminação do saguão e que no último domingo, dia 2, o fornecimento já havia sido restabelecido em quase todo o prédio. E na manhã desta segunda, após alguns testes, foi concluído que a energia já atendia a integridade do prédio e suas dependências. Olha que o estúdio está movimentado hoje, mas a gente começa agora a nossa conversa com o Tenente Martins. Espera aí, antes de começar o movimento aqui no estúdio, me tirou da concentração dessa notícia que a gente acabou de passar aí com o repórter Alivaci Costa, desse problema na rodoviária. O governo do estado, depois de 7 dias, foi que encaminhou uma nota falando sobre os procedimentos em relação a essa falta de energia. A gente ficou sem retorno a semana inteira passada e sem qualquer resposta do governo do estado em relação a isso. Tivemos alguma informação aqui no nosso estúdio com a deputada Isolda Dantas, mas hoje foi que o governo do estado mandou informações falando sobre o retorno do restabelecimento da energia e os serviços da Central do Cidadão que ainda não voltaram na totalidade por conta do problema da internet. Agora, gente, é importante a gente lembrar que a falta de estrutura lá na rodoviária aqui de Mossoró continua, viu? A falta de estrutura, os banheiros ali totalmente debilitados, o piso, a falta de condições de funcionamento e, inclusive, o problema da energia foi falta também de manutenção. É importante a gente ficar de olho nisso, com o que é que o governo do estado vai tomar de providência e de solução definitiva em relação a isso. Aí agora sim, a gente começa nossa conversa com o Tenente Martins, subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró, e dia 2 foi ontem, foi o dia do bombeiro. E a gente vai entender um pouquinho o dia do bombeiro e uma programação alusiva à data
que o Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró está realizando. Tenente Martins, boa noite, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Por que dia 2 de julho para dedicar aos bombeiros? Boa noite, Carol. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, agradecer a todos que fazem a TCM. Então, o espaço aí para o Corpo de Bombeiros falar um pouquinho, estar mais próximo da população. Dia 2 de julho, por que 2 de julho, né? Foi 2 de julho na década de 50 do século XIX, se eu não me engano foi 1852, que o Dom Pedro, o nosso imperador Dom Pedro II, ele instituiu o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, que era o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Então, a partir daí, sempre se comemorou esse dia 2 como aniversário desse primeiro Corpo de Bombeiros e, mais ou menos 100 anos depois, ali na década de 50 do século passado, né, do século XX, foi instituído oficialmente o Dia do Bombeiro Militar no nosso país, em função dessa instituição. Em relação a essa semana alusiva, o que é que tem de programação do Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró? Então, a gente aproveita aí esse dia, né, para trazer a população, tentar trazer a população mais para perto. Então, em todo o estado, a gente está organizando palestras junto a escolas, principalmente para crianças, né? E, além disso, também vai ter um simulado operacional e alguns eventos operacionais. E desses simulados operacionais, o que é que se realiza? A gente faz uma simulação de uma ocorrência de maior vulto. Então, todas as equipes ficam preparadas e a gente emula ali uma situação gravosa e a gente entra em cena ali para ver como é que está todo mundo, se está todo mundo bem treinado, se está todo mundo em uma situação hipotética a atender a contento. Quando é que vai acontecer? Vai ser no final da semana, sexta-feira, isso. Na sexta-feira, aí vai ser aberta à população? A população pode ir assistir? Pode assistir tranquilamente. Onde é que vai acontecer? Vai ser em Natal. Lá em Natal? Lá em Natal. E aí vocês simulam, por exemplo, um incêndio? Exatamente. E como é que funciona todo o salvamento? Exatamente. Porque, às vezes, uma ocorrência ela pode envolver diversas áreas, né? Envolve todo o trem de socorro que a gente chama. Uhum. Então, não vai só o ABT, que é o caminhão de incêndio. Vai também a equipe de salvamento, porque pode ter vítimas lá dentro, precisando de vítimas encarceradas, alguma coisa do tipo. Vai também a equipe de APH para já prestar esse socorro imediato e fazer o deslocamento para a UPA, para o hospital mais próximo. E essa programação alusiva, o que é da programação que vai acontecer aqui em Mossoró? Tem algum evento? Nós estamos com palestras sobre... porque a gente aproveita o momento para fazer a semana de prevenção a acidentes domésticos, a acidentes que estejam mais próximos ali à população. Então, a gente faz essa ida até escolas para fazer essa semana. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Tenente Martins, subcomandante do Corpo de Bombeiros em Mossoró. De volta com o cenário político, continuando. Hoje nós estamos conversando sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró, região Rio Grande do Norte. Ontem foi o Dia do Bombeiro e a gente está aqui falando sobre a semana alusiva e o trabalho de uma forma geral. Você pode mandar sua dúvida, interagir no programa de hoje. Nós temos nosso Twitter, Instagram e o WhatsApp disponíveis para você mandar sua participação. Olha, gente, vamos falar de política partidária? O evento de posse do senador Rogério Marinho como novo presidente do diretório do PL no Rio Grande do Norte aconteceu nesta manhã, em Natal. Segundo ele, em discurso, vai fazer do partido não o mais importante e maior do RN, mas o mais qualificado, consistente, íntegro, honesto e, principalmente, mais antenado com o sentimento da população brasileira. Disse que esse é o desafio. Além da posse do novo presidente, também foram empossados os membros da nova diretoria do PL Potiguar.
O evento também deu início à campanha de filiação ao PL no Rio Grande do Norte. Foram convidadas para o evento lideranças políticas como prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores e lideranças de todo o estado. A gente pode até ver novamente as imagens, porque tem os áudios aí para você sentir o evento. E como é que aconteceu? Não o mais importante e o maior partido do Rio Grande do Norte no Brasil. Mas vamos fazer um partido mais qualificado, mais consistente, mais íntegro, mais honesto e principalmente mais antenado com o sentimento da população brasileira. Esse é o nosso desafio e eu quero compartilhar com vocês. Um beijo no coração de todos e vamos à luta juntos. Olha aí, sendo chamado de mito ali, viu, pelos presentes no evento. O PL agora fica com um perfil muito mais à extrema-direita, com o comando do Rogério Marinho. A saída de João Maia do comando da sigla realmente muda mais o perfil. João Maia tem um perfil mais moderado, estava à frente da sigla há 21 anos e agora esta mudança é bastante significativa. Após a chegada de Bolsonaro ao PL, a intenção realmente em todo o país, nos estados, é bolsonarizar mais ainda o partido. Então, esta é a intenção, o trabalho de filiação e o trabalho agora para as eleições do próximo ano é de ampliação do partido e ampliação do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Norte, já com vistas a 2026. E quem se filiou ao PL foi a dentista Nayara Gadelha, que foi eleita vice-prefeita de Mossoró na gestão de Rosalba Ciarline. O convite foi aceito depois de conversa com o presidente da sigla, o senador Rogério Marinho. Ela disse que recebeu o convite com muita alegria e entusiasmo, que pôde iniciar a trajetória partidária no PP, conseguiu, ao lado de Rosalba Ciarline, a eleição majoritária na segunda maior cidade do estado e agora é hora de novos rumos, foi o que afirmou. A ideia é que Nayara atue na reestruturação da sigla em Mossoró. Nayara ocupou a base de apoio em Mossoró à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela é sobrinha do general Paulo Sérgio, que ocupou a titularidade do Ministério da Defesa. Nayara foi introduzida à política por Carlos Augusto Rosado na campanha de 2016 como nome jovem para compor chapa com Rosalba Ciarline, então PP. E agora no PL, Nayara Gadelha, que sempre faz muita menção a Jair Bolsonaro, aos nomes do PL, aos nomes do bolsonarismo. E aí ela se filia ao PL, deve participar da estruturação do partido aqui. O PL, inclusive, nas últimas eleições, não tem um nome, uma liderança moçoroense que comande o partido. Vamos ver, será Nayara este nome? Entrei em contato com algumas fontes, disse que estão se conversando aí, que essa semana devem decidir, inclusive, quem vai presidir o PL aqui em Mossoró. E a gente vai acompanhando para trazer para você. E ainda não foi dessa vez que a filiação partidária do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, ficou clara, viu, gente? Tendo o PSD como um dos prováveis destinos, o prefeito preferiu não aparecer no grande evento de filiação realizado pela sigla no sábado, em Natal. Além do PSD, o União Brasil poderá ser a escolha do gestor do segundo maior colégio eleitoral do estado. O Partido Social Democrático, o PSD, realizou um encontro partidário que reuniu mais de 400 participantes. O evento deu o pontapé inicial do partido com vista às eleições de 2024 e o fortalecimento no quadro da sigla. O encontro contou com a participação de importantes nomes, como o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, a presidente estadual do partido, Zenaide Maia, o presidente do Diretório de Natal, Carlos Eduardo Alves, a senadora da Paraíba, Daniele Ribeiro, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, além de prefeitos, vereadores, filiados e simpatizantes. Então, estão aí 2 partidos com intenção de crescimento a partir de 2024, já trabalhando em relação às suas filiações, a colocação de seus nomes, formação de nominatas. E, enquanto isso, estamos esperando a decisão do prefeito Alisson Bezerra. Ele está entre o União Brasil e o PSD.
prometeu que esta semana vai sair a escolha do partido a que vai se filiar. Então, vamos aguardar aqui qual o posicionamento do prefeito Alisson Bezerra. E agora a gente retorna a nossa conversa com o Tenente Martins, comandante do posto avançado do Corpo de Bombeiros em Açu, subcomandante em Mossoró. E a gente falava sobre toda a programação do Corpo de Bombeiros em alusão ao aniversário dos bombeiros, que foi ontem, dia 2 de julho. Tenente, hoje aconteceu um seminário de boas práticas. Onde foi esse seminário? O que é que foi passado nesse seminário? Em Natal. Sim. No TRE foi aventado, porque o dia mesmo foi ontem, né? Dia 2, ontem num domingo, então muita coisa ficou mais para essa semana. Então, nesse seminário foi falado sobre o dia de ontem, mas também trouxe questões de prevenções. Que boas práticas são essas? Então, maneira de se portar, tanto em relação ao próprio bombeiro, né? Tinha a parte institucional lá, mas também no que se refere à prevenção para a população de maneira geral. Como, por exemplo, na área de incêndio. Nós estamos entrando agora no momento em que a seca e a temperatura aumenta muito e vai aumentar bastante o fogo no mato, como a gente chama. Então, tem algumas coisas que a gente passa, algumas diretrizes que nós costumamos passar para que se contenha, que se não dissemine tanto aí o número, não aumente tanto o número de ocorrências de incêndio de fogo no mato. Como, por exemplo, quem mora em regiões com mato, ali mais próximos, afastar a vegetação, limpar a sua casa ao redor, ter cuidado com bituca de cigarro, não jogar, também jamais, em hipótese alguma, provocar o próprio incêndio, mesmo que você acredite que esteja em uma área controlada, porque tem muita gente que coloca fogo ali em lixo, achando que não vai aumentar, mas acaba às vezes passando e tem uma consequência um pouco mais gravosa. Então, não só isso, mas outras situações, porque nós atendemos diversas áreas, então são várias pontuações para serem feitas. A gente está chegando nessa época, né, que aumentam as ocorrências de incêndios em matas, né, mais ou menos ali depois de setembro, né, se não me engano. Então, é importante que a população fique atenta. Existem áreas aqui no estado em que isso acontece com mais frequência? Existe, na região do Seridó e na região oeste mesmo, que é bem mais quente e, como eu falei, né, o aumento da temperatura, a baixa umidade. Então, são condições naturais favoráveis para que aconteçam isso. Então, é bem característico. Se pegar as estatísticas do mês de janeiro, fevereiro, até agora de julho, praticamente não tem. Na verdade, hoje teve uma, mas foi bem... Às vezes acontece, mas de maneira isolada. Teve uma aqui em Mossoró e nenhuma em Açu hoje. Mas aí, quando chega em setembro, é impressionante como o número aumenta muito, porque qualquer coisa... A ignição acontece, às vezes acontece até ignição espontânea. Uma pessoa, inclusive garrafa de vidro, não é para jogar, mas nessa época pode aumentar a incidência, porque o vidro ele concentra ali e acaba ajudando a uma ignição espontânea, meio-dia aqui na nossa região. E em relação... Existe ali no trabalho do Corpo de Bombeiros a parte operacional e existe a parte técnica. Qual é a diferença? Pronto, eu gosto de explicar muito para a população sobre isso, para entender mais ou menos onde é que a gente está, né? Nós temos a parte operacional, que vai lidar com as ocorrências, atender diretamente a população. Está precisando da gente captura de animal, algum trabalho, alguma eventualidade ali, um acidente, alguma coisa. Então, a gente vai agir, nós estamos prontos 24 horas em estado de aquartelamento para atender essas ocorrências, certo? O que aparecer a qualquer momento. Porém, existe também a parte técnica, né? Que é um outro setor, são outras pessoas competentes, uma outra diretoria que vai tratar da liberação, vai tratar da segurança técnica de ambientes, de edificações e, sobretudo, de edificações provisórias, como, por exemplo, o Mossoró Cidade Junina.
ambientes que vai ter grande concentração de público, então tem uma norma a se atentar e tem vários aspectos que precisam ser atendidos para que a gente forneça ali a liberação, o documento que libera aquela edificação, aquele evento temporário de acontecer. Existe muita polêmica em relação a essa parte do trabalho, né? Da fiscalização. Geralmente, às vezes, fica ali para a última hora, a montagem de estruturas em eventos como esses, como o Mossoró Cidade Junina. Agora, na semana passada, a gente teve aqui a polêmica em relação ao Nogueirão, né? O Nogueirão estava com vistorias do Corpo de Bombeiros e do CREA ali válidas até 2024 e uma parte da arquibancada teve ali o problema um buraco, né? Cedeu ali uma parte da arquibancada. Como é que funciona esse trabalho da vistoria? O que é observado por parte do Corpo de Bombeiros? Nós temos o nosso código de segurança contra incêndio e pânico. Então, não só a edificação, mas a capacidade, tudo isso é observado em toda a norma. São diversos artigos, é uma lei, no sentido mais amplo, é uma lei que vai lá atender todas essas questões. Por exemplo, se aquele local pretender abrigar até 20 mil pessoas, então ele vai para uma categoria X. Qual a destinação? Então vai para uma determinada categoria. Então ali vai cada categoria e cada destinação de uso e cada quantitativo de pessoas a que se propõe, você vai obedecer diversas situações, como, por exemplo, o espaçamento de extintores. Tem que ter quais tipos de extintores, porque nós temos o A, o B, o C. Então, quais tipos, qual distância. Então, essas questões. Também, rota de fuga. A rota de fuga ela precisa ser ampliada, por exemplo, em hospitais. Então, essas são as questões. Inclusive, houve uma grande mudança no que se refere a normas de combate a incêndio, né? A segurança contra incêndio e pânico, desde aquele evento lá em Santa Maria, quando aconteceu o incêndio na Boate. Isso. Então, a partir dali, houve uma mudança de percepção e de como funciona. Mas aí você me pergunta, como é que isso se dá atualmente? Primeiro, quando a pessoa vai construir, seja o que for, digamos, um hospital. Para a gente liberar, eles dão entrada com a solicitação de projeto. Antes de construir, eles nos fornecem um projeto, certo? É o correto antes de construir para que a gente possa verificar. Então, quando dá entrada lá no setor técnico, nós vamos conferir. Não, aqui pelo projeto está tudo ok. Então, tudo eles desenharam, a planta lá, o engenheiro contratado faz o projeto da edificação constando onde estarão os extintores, saída de emergência, se aquela edificação demanda a instalação de sprinklers, se demanda sistema de hidrante independente, por exemplo. Então, tudo isso vai ser observado e a gente vai dizer se está constando no projeto e tá pedindo a norma, a gente faz aquele confere. Então, estando lá tudo ok, tudo presente com a norma, é liberado o projeto. Aprovado o projeto, eles vão executar. Aí depois, eles solicitam a vistoria, que seria basicamente dizer, não, o projeto já está executado, está tudo de acordo com o que vocês aprovaram. Isso é o cidadão, a pessoa que solicitou, né? Está tudo certo, então eu vou solicitar a vistoria agora para eles verem que na prática está tudo ok. Então, a gente vai lá, eles vão lá, dão entrada na solicitação de vistoria e a gente vai lá fazer essa vistoria. Então, a gente vai, o projeto que nós aprovamos, está tudo ok aqui com a realidade que foi construído? Então, nós vamos fazer aquele confere. E estando, é liberado tranquilamente. Então, funciona mais ou menos desse jeito. É toda uma lógica de construção aí da unidade. Mas depende também muito da solicitação da pessoa. Então, eles quem nos chamam. Porque a gente não adianta a gente ir antes, porque não vai estar construído, não vai estar... Então, muita gente faz, poxa, daqui a dois dias tem a festa X e ainda não está liberado do Corpo de Bombeiros, mas se a gente for lá 2 dias antes, as coisas ainda não estão montadas. A gente vai quando é solicitada a vistoria.
Em caso, por exemplo, de casas noturnas, um bar, uma boate, é preciso também que seja solicitado por parte... a construção já existe e aí uma pessoa aluga, compra o espaço, faz uma adaptação para receber um público, uma quantidade X de pessoas ali com frequência. Como é que funciona essa fiscalização, essa vistoria? Qualquer espaço de reunião de público é passível da liberação do Corpo de Bombeiros. Qualquer espaço, seja... Mas tem que ser convocado, chamado. Isso, vai dar entrada para ter toda a documentação certa, porque senão não é liberado para funcionar. Ah, certo. Entendeu? Porque só pode funcionar com a liberação com a vistoria, certificado de projeto, vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros. Aí tem algumas situações bem específicas que o processo é mais simplificado. Mas, digamos que seja edificações comerciais, que pouca gente vai lá fazer uso, mas, no geral, boates, pessoas de grande concentração de público tem que passar por todo o trâmite. Aí tem essa parte simplificada para quando é uma coisa pequena, que não oferece risco, que não tem, por exemplo, um mercadinho de bairro pequeno, entendeu? Que não tem uma carga de incêndio, porque isso é uma das coisas que a gente analisa para categorizar a edificação. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar nossa conversa com o Tenente Martins, subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui em Mossoró. De volta com o nosso programa desta segunda-feira, começando mais uma semana, e a gente está falando sobre Corpo de Bombeiros, que está comemorando essa semana, realizando aqui no estado uma semana alusiva ao Dia do Bombeiro, que foi ontem. Então, tem sua dúvida sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros? Manda pra gente aí através das nossas redes sociais. Já vou ler sua participação, que você já mandou aqui, já tem gente interagindo. Então, tá aí, WhatsApp, Instagram, Twitter, manda pra gente a sua interação do programa de hoje. Olha, a greve da enfermagem começou nesta segunda-feira. Aqui em Mossoró, os profissionais da área realizaram uma mobilização em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Profissionais da enfermagem do estado realizaram uma parada em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Na pauta, o piso salarial nacional da categoria e melhorias. A mobilização foi para a greve, marcada para esta segunda. O coordenador estadual do Sindisaúde contou qual é o posicionamento do governo do Rio Grande do Norte. A greve está mantida, mesmo com a ameaça dos coordenadores de enfermagem contra a categoria da enfermagem. Veja só, se eu falei coordenador de enfermagem, é porque esta pessoa é profissional da enfermagem, é um enfermeiro. Nós aqui estamos lutando pela melhoria até do salário deste coordenador. Mas, infelizmente, faz o papel do governo, não é? Está ameaçando a categoria. Isso não só aqui no Tarcísio Maia, em todo o estado. O trabalho dos profissionais é feito com 30% do corpo efetivo nos hospitais, com revezamento. Lembrando que o piso salarial nacional para enfermeiro é de R$ 4.750, para técnicos em enfermagem, R$ 3.325 e para auxiliares e parteiras, R$ 2.375. Neto é técnico de enfermagem no Hospital Rafael Fernandes há quase 3 anos e pediu por melhorias. As melhorias que a gente está buscando é um salário digno, onde a gente possa trabalhar em apenas um vínculo e ter condições de ter um lazer com nossa família. A gente passa a vida todinha trabalhando, sem condições de trabalho, com falta de insumos, falta de equipamentos e a gente está saturado. No tempo da pandemia, a gente foi dado como heróis. E hoje em dia a gente não é mais herói, é colocado pelo Estado e governo como vilões da enfermagem, por querer simplesmente um direito ao nosso piso salarial. A greve também tem apoio do COREM, o Conselho Regional de Enfermagem. O Conselho ele é um órgão que apoia os profissionais de enfermagem e nesse momento de muita luta, que os profissionais faz 3 anos que vêm lutando pelo piso da enfermagem de forma objetiva. E aí agora, semana passada, com a desconfiguração da lei pelo STF, o Conselho tem apoiado e tem incentivado, mobilizado a enfermagem para que participe desses movimentos, dessas atividades, para que o nosso direito ele faça jus. Então, é importante que toda a enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, estejam muito cientes do que vem acontecendo no país e também nas atividades locais, onde o governo do estado, os municípios, eles não têm dialogado com as instituições, com os sindicatos,
sindicatos, com as entidades, e é preciso sim que toda a enfermagem mobilizada, junto com a sociedade, a gente consiga reverter isso. Segundo o coordenador estadual do Sindisaúde, os profissionais da enfermagem estão sofrendo ameaças por parte das unidades hospitalares, caso participem das mobilizações. Mas ele também informou que, mesmo assim, a greve continua. E só vamos sair da greve, não é a justiça que vai determinar, é a categoria em assembleia. Mas essa greve é justa porque nós estamos pedindo o piso nacional da enfermagem. E esse piso, como muitos dizem por aí, principalmente os governistas, que está suspenso, não está suspenso. O piso nacional da enfermagem está vigorando e nós estamos também, além do piso, pedindo melhoria aqui nos hospitais. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Vou tentar dar um resumão aqui. Olha, realmente, houve primeiro, em relação ao piso ser suspenso ou não. Não está suspenso. O STF estava definindo algumas regulamentações em relação ao pagamento do piso. Mas essa questão que havia sido pedido vistas, demorou um pouco novamente, né, lá no STF, foi resolvida, finalizada na sexta-feira passada. Então, o piso está válido, tem que ser cumprido na União, nos estados e nos municípios. Segundo, ontem, o desembargador Glauber Rego, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, atendeu um pedido do governo do estado e determinou a suspensão da greve sob multa diária de 10 mil. O governo alegou prejuízos no serviço público com a paralisação. E aí, hoje aconteceu essa movimentação de manhã no Hospital Tarcísio Maia, que já estava marcada, foi marcada em assembleia na terça-feira da semana passada. E como o próprio coordenador geral do sindicato disse, é uma decisão que só pode mudar em assembleia. Pois bem, diante dessa definição aqui da justiça, dessa determinação da justiça, hoje, ao meio-dia, aconteceu uma nova assembleia e a greve foi suspensa. A greve está suspensa. No Hospital Regional Tarcísio Maia de manhã, no Hospital Rafael Fernandes à tarde, no Hospital Valfredo Gugel em Natal à tarde, houve ato também, mas a greve foi suspensa e na próxima quinta-feira, dia 6, vai haver uma outra assembleia com o indicativo de greve dos servidores gerais da saúde. Então, esta greve aí, apesar dessa movimentação de hoje, foi suspensa em assembleia hoje, no início da tarde. Certo? Os atos aconteceram, mas a greve já estava suspensa por conta dessa definição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob pena de multa diária de 10 mil reais. Os servidores acharam por bem finalizar a greve e continuar realizando somente os atos. E aí, na próxima quinta-feira, a gente vai ter novidade mais em relação a este assunto. Atualizados, a gente volta agora a falar sobre o Corpo de Bombeiros. A gente falou muito sobre a parte técnica de vistoria no bloco anterior, mas tem a parte operacional. É a parte que chama muita atenção, né? Quando tem um incêndio, quando tem alguma outra ocorrência, quando os bombeiros são chamados ali para atender a população. Quais são os principais trabalhos realizados pela parte operacional do Corpo de Bombeiros, Tenente? Olha, eu gosto também de falar sobre isso para explicar um pouquinho, né? Porque tem gente que acha que é só apagar incêndio, controlar incêndio, não é bem assim. Nós nascemos para esse fim, mas depois abarcamos outros ramos, né? Até o nome bombeiro, ele vem de bomba de incêndio, né? Aquele que vai ali controlar, vai dar aquele combate imediato. Mas depois vieram outras atuações de maneira que, certamente, o nosso carro-chefe continua sendo a nossa prioridade de atuação, o controle a incêndio, né? O alto bomba-tanque, que é o nosso caminhão de combate a incêndio, altamente equipado, mas temos também outras áreas. Tem a parte de APH, que vem crescendo ultimamente, eu acho que foi a última área incluída aí para a gente, foi a área de atendimento pré-hospitalar. Mas eu chamo a atenção que nós não somos da área de saúde, nós somos da área de segurança. Tem algumas limitações aí nossas que se precisa atentar para essa área de APH, mas nós estamos para ajudar. Se a gente está ali, a gente tem conhecimento de o que é que o bombeiro faz na área de atendimento pré-hospitalar. Estabilizar e transportar. A gente vai lá,
principalmente na parte de trauma, nós temos um conhecimento bem, que eu considero bastante proativo, avançado, a gente consegue responder bem, mas é estabilizar o paciente, ou a vítima, e transportar para os profissionais de saúde. Nós não conseguimos, não podemos, não temos autorização de intervir de uma maneira direta, porque não somos da área de saúde, tá certo? Dito isso, essa parte de APH, que foi a última aí que a gente trouxe para perto, para chegar mais perto do cidadão, tem também a parte de salvamento. A primeira é a de incêndio, tem essa última que a gente abarcou agora, que foi a de atendimento pré-hospitalar, e tem a do meio que eu gosto de explicar assim, que é a parte de salvamento. Aí, salvamento, a gente tem diversos ramos, que é o salvamento em altura. Trabalhadores, às vezes, acontece algum problema ali em altura, nós temos esse atendimento especializado. Salvamento aquático, né? Trabalhamos como guarda-vida, sobretudo no momento ali de férias escolares, de verão, em que aumenta ali a circulação em praias, e também a parte de salvamento terrestre, que aí é um outro submundo que acontece, porque a parte de salvamento terrestre você tem a captura de animais, você tem desencarceramento de veículos, então ainda tem uma série de ramificações. Então a gente abarca praticamente quase tudo, porque é subsidiário. O que a gente não consegue abarcar no incêndio, na parte de APH, certamente vai chegar ali no salvamento. Por exemplo, digamos lá, um animal acaba preso, caiu num buraco, num poço. Então a gente vai para a área de salvamento e vai atuar nesse instante. Então essas são as grandes áreas operacionais aí que a gente faz, que a gente está sempre pronto para atuar. O interessante que essas outras áreas de salvamento, né? O que é mais comum hoje? Por exemplo, o que é que teve de ocorrência hoje? Aqui em Mossoró, teve ocorrência? Tem ocorrência, assim, diariamente? Mossoró, Açu? Diariamente, Carol, diariamente. Inclusive, às vezes passa de 10, chega a 15 ocorrências diariamente, mas o normal gira ali em torno de 5 a 6 ocorrências. Hoje, até agora há pouco. O dia de trabalho que a gente conta vai até 7 horas para fins estatísticos, né? Vai até 7 horas de amanhã, então certamente vai entrar mais ocorrência. Mas hoje já tivemos 2 abelhas aqui em Mossoró, 2 capturas de abelha. Tivemos um acidente com um motociclista que a gente precisou atuar com a nossa equipe de APH. Interessante que as 3 equipes, as 3 áreas atuaram hoje. Salvamento foi para a captura de 2 abelhas, 2 ou 3, se eu não me engano. Estou lembrando agora, uma agora à noite que eles estão atuando, devem estar atuando agora nesse momento. Então, as 3 abelhas, isso. Aí teve um de APH, de atendimento pré-hospitalar, com um acidente de motocicleta, e também um incêndio no lixão. As pessoas costumam colocar fogo em lixão, então a gente foi chamado... A fumaça ela é muito, muito nociva. Qualquer fumaça ela é nociva, né? Fumaça normal já é nociva. De lixão ainda mais, então a população chamou a gente para controlar ali essa situação, que a fumaça estava incomodando os vizinhos, e a gente foi lá atuar. Em Açu, nós tivemos também abelha bem recorrente. Sim. Nós tivemos 3 abelhas, sendo uma delas em Angicos, e tivemos uma captura de uma serpente. Eu acho que, inclusive, foi no Ministério Público lá de Açu mesmo. Tinha uma serpente lá e eles nos chamaram. Olha, quero mandar um alô para João da UPA do BH, Niel do Sumaré e Dona Dita, todo mundo participando aqui com a gente. Tem gente parabenizando aqui os profissionais. E a gente tem o Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, perguntando sobre a taxa de bombeiros que os proprietários de veículos têm que pagar. Essa taxa é uma taxa referente ao salvamento veicular. Eu falei agora sobre as nossas áreas de atuação, né? E dentro dessas áreas tem a de salvamento veicular, que a gente atua não apenas em uma eventualidade, que a gente é uma taxa que se paga pensando em não se usar, né? Assim, não precisar. Mas a gente está ali em QAP, que a gente chama em estado de prontidão, para atuar em situações de ocorrência de acidente veicular. Não apenas para estabilizar e transportar a vítima, mas também para controle de eventuais incêndios no veículo
e principal e sobretudo na situação mais dramática que existe nessa área, que é o resgate, o desencarceramento, né? Quando acontece um acidente, que a pessoa fica encarcerada lá. Então a gente precisa atuar de uma maneira rápida e com bastante conhecimento técnico. Inclusive, a gente está sempre se atualizando, fazendo curso sobre. Então essa taxa se refere a esse tipo de serviço aí. E hoje ela está em discussão na instâncias superiores jurídicas. Olha, a gente tem aqui o Ranieri Fernandes para finalizar. Ele gostaria de perguntar, já que a rodovia está sem estrutura de funcionamento, com risco à população, ele só não disse qual é a rodovia. Mas por que o Corpo de Bombeiros não interdita a rodovia e também o estádio Nogueirão? Vai deixar acontecer algum acidente? O bombeiro é um órgão de fiscalização? E ainda mais, pergunta, os bombeiros só podem fiscalizar e interditar parques de diversões, circos, locais de festas? Se a gente pode interditar ou só... Se só pode interditar isso, por que não interdita, por exemplo, o Nogueirão e as rodovias? As rodovias não é responsabilidade nossa, né? Não tem essa carga de incêndio em rodovia, é uma outra seara aí. No que se refere a edificações, a parques, aí em locais de concentração de público, certamente nós temos a nossa atuação com a nossa diretoria responsável, que é a DAT, a Diretoria de Atividades Técnicas, que ao receber alguma informação sobre alguma eventualidade, sobre algo que está em descompasso, vai proceder com a averiguação adequada. Olha, nosso tempo já está no fim. Tenente Martins, comandante do posto avançado de Açu do Corpo de Bombeiros, subcomandante de Mossoró, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Obrigado você, Carol. Agradeço o espaço. O Corpo de Bombeiros agradece o espaço, a lembrança, à TCM e ao cenário político. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Ótima noite e até lá.